ainda estava fazendo uma reflexão e pensando. Muitas vezes quando nós falamos e damos algumas direções para as pessoas elas tendem a dizer assim: não, mas não é bem assim. Isso é algo muito comum. E existe algo que nós temos que levar muito, muito a sério. Primeiro ponto: eu creio realmente no que está escrito? Eu acredito? Se eu acredito no que está escrito, eu preciso assumir isso como a lei para mim. É algo que não muda. É algo que é irrevogável. Eu não abro concessões. O problema é que muitas vezes a pessoa ela se diz um crente, mas ela vive abrindo concessões na Bíblia. O que eu quero dizer com concessões? Ela vive dizendo assim: não é bem assim. Ah, mas não é dessa forma. E não. Primeiro ponto que nós precisamos entender. As pessoas muitas vezes elas gostam de fazer as coisas do seu jeito. E nem sempre as coisas do seu jeito vai funcionar. As coisas do seu jeito geralmente não funcionam. A maioria das pessoas elas chegam na igreja com a vida destruída, com a vida fracassada, porque fizeram sempre do seu jeito. E para tudo na vida, existe um jeito certo, inclusive crer. As pessoas muitas vezes elas falam que creem em Deus. E como eu disse na minha oração inicial, elas falam de boca muitas vezes. Eu creio, eu acredito, eu confio. Mas quando chega o momento de verdade, aquele momento que vem, aí é o que sai dela, é o que vai mostrar se ela de fato crê ou não. Se ela de fato acredita ou não naquilo que ela tem falado. Como eu disse, você realmente acredita na Bíblia? Você acredita? Acredita? Confia? Então, se você confia, você precisa confiá-la nela toda. Acreditar e fazer dela inteira o seu manual de vida. O que eu quero dizer com isso? Eu disse que existem algumas pessoas que elas abrem concessões. Ou seja, o que eu quero dizer? Ela pega aquilo que é conveniente. E o cristão ele não pode viver da conveniência. Ele não pode viver com aquilo que é mais fácil para ele. Ele não pode viver, não, isso é mais fácil, isso é tranquilo, isso eu faço, mas isso aqui não. O que eu quero dizer? Isso aqui eu faço do jeito de Deus. Mas isso aqui eu vou fazer do meu jeito mesmo, porque eu não acredito, porque não é bem assim, né? Não precisa ser dessa forma. Não, é. Sabe que ainda hoje eu estava conversando, eu estava fazendo uma reflexão. Quando nós falamos da Bíblia, é algo tão maravilhoso e tão extraordinário. Se vocês que estão aqui, vocês acreditam, espero que sim, no batismo do Espírito Santo? Já foram batizados no Espírito Santo? Sim. O próprio batismo no Espírito Santo é uma testificação de que o que está escrito se cumpre. Porque aquilo que aconteceu lá em Pentecostes, praticamente 2000 anos atrás, acontece hoje de novo. Por quê? Porque a Bíblia é real. Se eu coloco a mão sobre uma pessoa que está possessa, e ela está endemoniada, e eu expulso aquele demônio em nome do Senhor Jesus, e aquele demônio sai, por quê? Porque a palavra se cumpre. Porque Jesus falou, em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas e curarão os enfermos. Então quando eu imponho a minha mão sobre a cabeça de alguém, aquela pessoa é curada, por que dá certo? Porque a palavra funciona. Mas o grande problema é porque as pessoas, de fato, elas não acreditam que a palavra funciona. É o que eu perguntei. Ou você crê em algo, ou você crê nela toda, ou você não crê, porque crer em partes não existe. Por isso que eu fiz a pergunta do batismo no Espírito Santo. Quando você está na igreja e vê o Espírito Santo descendo sobre a vida de pessoas e tomando elas daquela forma poderosa, você vê o céu descendo na terra. Praticamente, você sente aquela presença, você vê as pessoas falando em línguas, você vê a fluidez do Espírito. E a mesma coisa que aconteceu lá em Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre aqueles homens, e foi uma manifestação gloriosa de poder. O que isso quer dizer? Se aconteceu lá atrás, acontece de novo.
Se pessoas estão sendo batizadas do Espírito Santo hoje, se pessoas que estão endemoniadas estão sendo libertas hoje, é porque a palavra funciona. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem me entender? É porque a palavra funciona, mas por que então que eu tenho tanta dificuldade de acreditar que eu vou viver coisas extraordinárias em Deus? Se Deus faz uma vez, Ele faz de novo. Mas eu creio realmente nisso. Eu ainda estava com um grupo de obreiros na quarta-feira e eu falei exatamente isso. Eu fiz uma busca do Espírito Santo com eles, e muitos ali foram tomados, a grande maioria deles, e eu falei, se algum de vocês tem dificuldade em crer na palavra, em acreditar, em aquela certa incredulidade para ver se funciona ou não, está aí a resposta. Por quê? Porque o que aconteceu há 2000 anos atrás está acontecendo aqui nessa sala. O Espírito Santo está descendo sobre vocês e revestindo vocês de poder. E é isso que acontece. Só que eu não posso duvidar. Eu não posso achar que tem o meu jeito de crer. Porque não tem o seu jeito de crer. Não é, eu acredito em partes. Não. Eu creio ou eu não creio. Ou eu acredito e confio de verdade em Deus, ou eu não confio. Olha o que diz aqui em Juízes 21, 25. Naquela época não havia rei em Israel. Repita comigo, cada um fazia o que lhe parecia certo. O que eu quero dizer com esse versículo? Quando você faz as coisas do seu modo, do jeito que você acha que é certo, ou do jeito que você acha que é o correto, o que você está dizendo? Eu estou fazendo do meu modo, eu creio dessa forma aqui. Eu recebo a palavra, mas é desse jeito. Não existe seu jeito. É o jeito de Deus. Não existe o seu jeito de crer. É o jeito que eu tenho que crer de verdade. Ou eu creio ou não creio. Não tem meio termo. O que isso quer dizer? Naquela época, nessa época que a nação vivia num caos. Sabe por que todo mundo vivia num caos? Porque cada um fazia do seu jeito. A vida de muitos está um caos porque faz do seu jeito. A vida de muitos está uma bagunça porque faz da sua forma. Faz do jeito que bem entende. Faz do jeito que acha que é certo, porque é o certo segundo ele. Não existe relativismo aqui. Na Bíblia não existe nada relativo. Ou é ou não é. Ou é sim ou é não. Então eu preciso ter isso muito firme dentro de mim. Porque para eu crer, não existe o crer do meu jeito. Não existe crer em partes. Não existe confiar em partes. Ou eu confio ou não confio. Ou eu creio de todo o meu coração e confio de todo o meu coração na palavra, ou... E eu preciso deixar essa palavra entrar. O que eu disse? Quando nós oramos, o Espírito Santo desce, pessoas são batizadas. Então a palavra ela se cumpre. Mas por que eu tenho dificuldade, às vezes, de deixar ela fluir para as outras áreas da minha vida? Talvez você que está aí, talvez você é batizado pelo Espírito Santo. Talvez você um dia já ficou endemoniado, possesso. E você teve aquele demônio expulso. E isso mostra que a palavra se cumpriu na tua vida. Que aquilo funciona. Mas por que ela vai funcionar para algumas partes e não vai funcionar para outras? Sabe qual é o problema? É que muitas vezes as pessoas elas dizem assim, não é, repita comigo, não é bem assim. Mas é bem assim. O fato da pessoa dizer que não é bem assim a palavra, ou dizer que ela não acredita daquele jeito, que o jeito dela não é aquele, não impede ela de se cumprir na tua vida, tanto para o bem quanto para o mal. Então você precisa acreditar e confiar de verdade. Olha o que diz aqui em João 20 e 20. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. E os outros discípulos, no entanto, anunciaram: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, repita comigo, não acreditarei. Tomé, ele não estava quando Jesus apareceu. Ele não creu na palavra dos discípulos. Quando nós estamos aqui pregando,
eu estou anunciando boas novas a vocês. Eu estou falando do que Jesus fez na minha vida e tem feito na vida de milhares. E do que Ele pode fazer na tua vida. Só que muitos estão como Tomé, dizendo o quê? Senhor, dizendo muitas vezes para nós, nem para o Senhor, eu não acredito. Se eu não ver o resultado na minha vida, eu não acredito. O problema é que o crer, como funciona? Primeiro eu acredito, depois eu vejo. E não eu vejo para depois acreditar. Porque senão tudo que você quer, almeja, se você não crer aqui dentro, você nunca vai viver. Porque tudo é feito por fé. O que é a fé de verdade? A fé de verdade é ouvir uma palavra. Isso é fé. É você ouvir uma palavra, ouvir uma direção de Deus, que por mais que seja louca, por mais que conflite com os teus sentimentos, com os teus pensamentos, com as tuas emoções e as tuas vontades, você vai e faz. Quando você não tem nada a seu favor, você diz sim, quando tudo te falava para dizer não. Isso é fé. É quando você é capaz de ouvir uma direção, como Josué ouviu. Josué, vai lá, dá 7 voltas lá naquela muralha. E no 7º dia, você vai dar 7 voltas no dia. Você vai dar uma volta por dia. E no 7º dia você vai dar 7. E aí depois, Josué, você dá um berro. Dá um berro lá, porque as muralhas, essas muralhas que são intransponíveis, vão cair. É loucura. Mas a fé é isso. A fé é essa loucura do vencedor. A fé é a sua capacidade de acatar coisas que parecem loucas. E você faz por quê? Porque está escrito. Você faz porque está escrito e você crê no teu coração que aquilo vai dar certo. Você crê que o Deus que te falou, querido, vai e pode fazer, que vai dar certo. Aí você vai, com aquela convicção, com aquela certeza, e você faz e aquilo flui. Quantas vezes vocês já tiveram essas experiências? Veio aqui na igreja, recebeu uma palavra e Deus falou, vai lá e faça isso. E você foi e fez e tudo fluiu. Já aconteceu? Já? Por quê? Porque você creu, você possuiu aqui dentro. E nós precisamos possuir, porque se você não possuir aqui dentro, as coisas não vão acontecer fora. Se você não crer dentro do teu coração, as coisas não vão acontecer. E você precisa ouvir a voz de Deus, e não, muitas vezes, se fazer de surdo para Deus. Porque tem gente que se faz como Saul. Saul se fez de surdo para as vozes malignas, mas tem gente que faz de surdo para Deus. E você não pode ser esse. Você tem que estar ouvindo a Deus. Eu ainda separei um versículo que fala que ouviram, mas ouviram de ouvidos tapados. Então você não ouviu. Quantas pessoas vêm na igreja e passam diariamente aqui e ouvem palavras? Todos os dias, frequentemente. Nós temos aqui, diariamente, semanalmente, passa praticamente milhares de pessoas na igreja. Milhares. Com a internet, então, muito mais. Mas quantas pessoas ouvem e realmente praticam o que ouviram? Porque é isso que vai fazer diferença na tua vida. O que vai fazer a diferença na tua vida é a capacidade de pegar a palavra e de aplicá-la, de praticá-la, de colocá-la em prática. É isso que vai mudar a tua história, a tua vida, a tua casa, a tua família, teus resultados. É você crer, não, eu não vou. Hoje é reunião do quê? Reunião do Deus que sara. Não, eu creio. Se Jesus curou lá, se Jesus curou no passado, pessoas foram libertas, pessoas com enfermidades há anos foram curadas, eu também vou ser curado, o meu destino vai ser curado, a minha família vai ser curada, a minha casa vai ser curada, os meus filhos vão ser curados, e eu dou uma ordem agora a essa enfermidade, em nome de Jesus, cesse. É isso. É você ouvir algo que aconteceu lá atrás e você fala, não, deu certo uma vez, vai dar certo agora. Eu creio, Senhor. Meu Deus, se o Senhor libertou lá, se o Senhor curou lá, meu Deus, cura agora. Cura o meu destino, cura a minha casa, cura os meus filhos, cura o meu casamento. Isso é fé. É você ter essa ousadia, esse poder, essa autoridade. Olha o que diz na sequência no 26. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez. E Tomé estava com eles, e as portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. No 27, então dirigiu-se a Tomé, dizendo, coloca o teu dedo aqui. Quase falando assim, coloca o teu dedo aqui, linguarudo. Está aí falando? Coloca o teu dedo aqui, vejam as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Agora, repita comigo, agora, não sejas um incrédulo,
mas crente. Quando você crê, você se torna um crente. O problema é que muitas pessoas hoje se intitulam crente, mas são incrédulos. Mesmo na igreja. Aliás, de verdade, não queria que fosse, mas muitas pessoas na igreja, um grande número mesmo, se intitulam crente, mas a realidade vivem como se não crescem em nada. Eu creio em Deus, eu acredito na palavra, mas a forma de viver é como se a pessoa vivesse como se Deus não existisse. Se você crê verdadeiramente em Deus, então creia de verdade, honrando a Deus com a tua conduta, com as tuas ações. Porque você pode dizer com a tua boca que você crê, mas o teu coração muitas vezes está dizendo o contrário. E muitas vezes pode estar sendo nessa reunião. Você está ouvindo a direção, você está ouvindo a palavra vem vindo, e você está lá. Eu creio, mas não é bem assim. Mas será que de outro jeito não funciona? Você viu que aquele povo estava fazendo do jeito deles. E o resultado qual era? O resultado era um caos. A nação estava um caos. Então não existe o meu jeito de fazer as coisas. Existe o jeito de Deus. O jeito certo. E qual é o jeito certo? É o jeito dele. Olha o que diz no 28. E Tomé confessou a Jesus, meu Senhor e meu Deus. No 29, ao ver que Jesus lhe afirmou, Tomé, porém, me vistes, acreditastes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Fé, querido, fé não é por vista, tá? Fé não é pelo que você vê. Fé é a certeza das coisas que você ainda não vê. Fé é a certeza das coisas que você espera que vai acontecer. E não as coisas que estão na sua frente. Porque quando você olha lá para o teu saldo na conta bancária, e você diz, nossa, tem aqui 5 mil reais, eu vou sacar esse dinheiro, você precisa de fé para fazer isso? Não, porque o dinheiro está lá. Isso é razão, isso não é fé. Isso não precisa de fé para ter atitudes. Eu não preciso de fé para vir aqui e pegar esse papel. Eu não preciso de fé para vir aqui tomar essa água. Isso é razão, isso aqui é lógico, é só eu ir fazer. Mas você precisa de fé para ir lá, pisar numa concessionária, declarar num carro que você quer, para você ir lá num terreno, ungir aquele lugar que você quer, e você tomar posse no mundo espiritual daquilo. Para isso você precisa de fé. Por quê? Porque são coisas que você ainda não viu, são coisas que você ainda não está visualizando. Bem-aventurados, o que é bem-aventurados? Repita comigo, bem-aventurado é mais do que feliz. Mais do que feliz é os que não viram e creram. Ou seja, mais do que feliz é aquele que olhou, que recebeu a palavra, que acreditou no coração e creu e possuiu o que era para ele. E não aquele que espera ver para ser feliz. Digo mais, muitas pessoas não têm essa realização, não são verdadeiramente realizadas, porque estão sempre esperando ver para crer. E Jesus disse que bem-aventurado é os que não viram e creram. E não igual Tomé, aquele que viu, que precisou ver para acreditar. Quando você possui isso no mundo espiritual, as coisas mudam. Então você precisa acreditar no teu coração e de todo o teu coração. O que Deus tem falado com você? Quais são as promessas que Deus tem feito a você? Você realmente acredita nelas? Você realmente acredita que é para você? Realmente acredita que aquilo é seu no mundo espiritual? Porque se você acredita, em pouco tempo você vai viver. Se você crê de todo o teu coração. A Bíblia diz que nós devemos, com a tua boca você confessa, mas com o coração você crê. Ou seja, com a boca eu expresso, eu falo, mas é com o coração que eu creio. É isso que acontece com muitas pessoas. Com a boca ela está confessando, mas o coração não crê. A Bíblia fala isso. Se com tua boca confessares que Jesus é o seu Salvador e crer no seu coração que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Ou seja, eu preciso confessar com a minha boca e crer com o meu coração. O problema é que muitas pessoas confessam com a boca, mas não crêem no coração. E eu preciso crer primeiro no meu coração, porque a minha vida depende dele. A minha vida depende do que está no meu coração. A minha vida depende, inclusive, do que eu creio no meu coração. Porque tem pessoas que creem, mas creem na coisa errada.
Tem pessoas que creem, mas estão como lá, o povo na nação. Crê, mas crê do seu jeito. Faz as coisas do seu modo. Não, não é do seu modo. Não é da forma que você quer, do jeito que você quer. Não, eu preciso acreditar do jeito certo. Olha o que diz, olha o que Jesus disse a ele. Bem-aventurados os que não viram e creram. Ou seja, querido, é mais do que feliz aquele que não viu, mas confiou e acreditou. Porque é o que eu disse, a fé é a certeza das coisas que não são. É a certeza, é a convicção. É aquilo que você olha, mas que você não vê ainda. Porque a fé não é por vista. A fé não é algo que você precisa enxergar para acreditar. Porque a fé, ela vem do ouvir a palavra. A fé não vem do ver a palavra. A fé não vem do ver milagres. A fé não vem do visualizar milagres. Por isso que muitas pessoas ficam assim, eu preciso ver os resultados da minha vida para acreditar. Mentira. Você podia ver o que for, você não vai mudar se você não crer. Você podia ver o que fosse. Eu sempre uso isso, e na realidade eu vou falar isso aqui, porque o povo na nação de Israel, quando estava no deserto, eles viram maravilhas, eles foram o povo que mais viu milagre, mas eles entraram na terra? Não, porque não creram. Eles viram tantos milagres, eles viram tantas coisas grandes, mas quando se deparou lá, que chegou na terra, eles falaram, não, meu Deus, eles vão consumir a gente, nós somos como gafanhotos. Não creram que a terra era deles, mas aqueles que creram, aqueles que possuíram, como Josué e Caleb, eles entraram e tomaram posse, e viveram coisas extraordinárias, mas teve uma multidão que não viveu porque não creu. Teve uma multidão que não viveu porque creu mais no palpite, creu mais no relatório negativo dos outros, mas não ficou com o que viu lá, com o que enxergou. Eles viram coisas grandes. Josué e Caleb creram mesmo antes de entrar na terra e de ver. Eles acreditaram que a terra era deles. Quando eles foram lá, pisaram na terra e viram, tanto que na Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala para que cada dia que eles ficaram lá, viram os frutos, viram as coisas que a terra tinha, e não creram de verdade, foi 1 ano para cada dia que ficaram lá. Ou seja, o que eu quero dizer, cada dia que aqueles homens passaram dentro da terra, espiando, foram 40 dias. 1 dia para cada ano. Ou seja, 1 dia que eles ficaram na terra prometida, olhando, visualizou, viu, o que eu estou querendo dizer? Que não tinha desculpa para eles não crerem. Eles eram indesculpáveis. Eles estavam vendo os frutos daquilo. Por isso que não tem nada a ver com vista, querido. Por isso que não tem nada a ver com você visualizar. Quando acontecer na minha vida, mentira. Ou você crê com o coração. Crê não é com os olhos. Crê é o que está aqui dentro. Aqueles homens, Josué e Caleb, eles creram, eles possuíram mesmo antes de pisar na terra. Mesmo antes de entrar nela. É isso que você precisa fazer. O que Deus tem te falado? Qual que é a tua terra prometida? Crê antes de você ver ela. Acredita que ela é tua, possua ela, pisa nela, declara sobre ela, porque ela é tua já no mundo espiritual, porque Deus já te entregou. Existem bênçãos que ficam retidas no mundo espiritual, porque Deus não encontra uma pessoa que se posiciona de verdade. Deus não encontra, enquanto Deus não encontrar ali e falar assim, esse cara entregou o que eu quero, Deus não libera. Tem pessoas que estão com bênçãos retidas no mundo espiritual por falta de perdão, porque não liberam perdão. Como que Deus vai nos fazer algo extraordinário na minha vida se eu sou comum? Se eu sou igual a todo mundo? Eu não posso ser igual a todo mundo. Por isso que Romanos 12:2 diz sobre a renovação da mente. Eu preciso renovar a minha mente todos os dias para viver coisas novas em Deus, senão eu não vou viver. Senão eu não vou entrar na terra. Enquanto aquele povo não sofreu uma renovação completa, eles não entraram na terra. Tanto que fala que só os filhos entraram, os pais não. Por quê? Porque os pais tinham a mente fechada, os pais não renovaram a mente. Do grupo antigo, só Josué e Caleb. O que isso quer dizer? Se eu não mudar a minha mente, se eu não ser uma pessoa extraordinária, o que é extraordinário? Fora do comum, fora do padrão, fora do habitual, eu não vou viver as coisas que Deus tem para fazer na minha vida. Eu não vou viver o extraordinário de Deus. Deus não pode fazer na nossa vida se você for só mais um. Deus não pode fazer na tua vida se você for só mais uma pessoa, só um comum, só um qualquer. Que diferença você vai ter para o ímpio? O problema é que muitas pessoas se intitulam cristão, mas agem como um ímpio, agem como um incrédulo, não crê, não acredita, não confia. Querido, o que não é feito por fé é pecado, a Bíblia diz. Então precisa andar por fé, viver por fé, comer por fé, fazer tudo por fé. Quer comeis, quer bebeis,
qualquer coisa, faça pela glória de Deus. Eu preciso andar por fé, viver por fé, comer por fé, declarar por fé, amar por fé, amar sim, amar por fé, porque você está plantando na vida do outro, você está amando mesmo aquele que te destruiu. Quer ver um exemplo? Você consegue abençoar as pessoas que te feriram? Isso é fé. Você consegue abençoar aqueles que te machucaram, que te feriram, que enganaram você, que disseram que você não presta, que disseram isso, aquilo, que muitas vezes jogaram pedra nos seus erros, que apontaram. Se você conseguir fazer isso, aí você sim. E uma das coisas, não é só isso. Por quê? Porque o fruto do Espírito começa com amor e termina com domínio próprio. Então, se você é um homem cheio do Espírito Santo, você ama incondicionalmente. Você ama as pessoas, você ama o seu próximo. Tem pessoas, você precisa de fé para perdoar. Você precisa de fé para amar o teu inimigo, para abençoar o teu inimigo. A Bíblia fala, tem um provérbio, eu não vou me lembrar de cabeça, mas fala que aquele que se alegra com a vitória do seu inimigo, está perdido. Você não tem que se alegrar com a vitória do teu inimigo, não. Porque tem pessoas que se alegram, têm prazer nisso. Acima de tudo, o teu inimigo é uma alma. Acima de tudo, ele é uma pessoa. Acima de tudo, ele é alguém. Ele é um ser humano. Então você precisa amá-lo, você precisa abençoá-lo. Abençoe as pessoas que te feriram. Você vai ver a tua vida dar um salto. Você vai ver a tua vida explodir. Você vai ver a tua vida ser uma explosão de bênção. Vai por mim. Acontece. Mas você crê para isso? Você acredita nisso de verdade? Porque as pessoas podem estar ouvindo aí, né? Ah, não, mas é fácil falar. Ah, não, mas é fácil. Não, você está doido? Abençoar meu inimigo? Eu não. Não, querido, acontece. O Espírito Santo não desce? Não é que eu falei? Então quer dizer que tudo que está na Bíblia se cumpre. Quer você queira, quer não. Olha o que diz em Romanos 10:17. E assim a fé, repita comigo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé vem do ouvir a palavra de Deus. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. A fé vem do ver, o versículo fala. A fé vem do visualizar. A fé vem do enxergar. Ela vem do ouvir. Quantas pessoas estão ouvindo aqui, mas não tiveram fé o suficiente para viver cada uma dessas palavras? O que eu quero te dizer, todo dia que você vem ao culto, você recebe uma direção, recebe uma unção para fazer aquilo que foi direcionado, você recebe um poder. O que você faz com isso é o que mostra a tua fé. Jesus sempre quando curou disse o quê? Seja feito conforme a tua fé. E a tua fé tem te levado aonde? A tua fé tem te levado a viver o quê? Não, a minha fé tem me levado a viver coisas extraordinárias. A minha fé tem me levado a eu viver coisas poderosas em Cristo. Poderosas. Você precisa acreditar. Você precisa confiar. A fé, ela vem do ouvir. Quando Raabe, ela ouviu dizer do Deus de Israel, ela creu. Josué diz isso. Quando Raabe ouviu dizer do Deus de Israel, ela acreditou. E por que muitas pessoas, mesmo vendo muitas coisas, não vivem, não acreditam? Josué 2:9 diz assim: e lhes disse, bem sei que o Senhor deu a vocês a terra, deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. No 10, repita comigo, porque ouvimos, porque vemos, porque visualizamos, porque enxergamos, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também, repita comigo o que está escrito, ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis, os amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado, os quais vocês destruíram.
ela ouviu falar que Deus havia abrido o Mar Vermelho. Assim como nós ouvimos hoje. E nós cremos. E aquele povo que passou em terra seca, não entrou na terra. E eles viram. Mas Raabe só ouviu e entrou. É lindo isso, não é? Isso mexe muito comigo. Porque é o que acontece na vida das pessoas hoje. Porque você vê que a fé não é pelo enxergar, querido. A fé é pelo ouvir. Preciso ouvir. E ouvir, ele tem que ser acompanhado de obras. Porque não adianta nada eu escutar, entrar por aqui e sair por aqui. Não adianta nada, entrou por aqui e sai por aqui. Não, isso não é fé. O que mostra de fato se você tem fé, que eu disse, é quando você ouve e pratica. Porque se uma pessoa falar hoje com você, chama seu nome, fala, você não dá atenção, você está ouvindo? Não, você não está. E é o que acontece todos os dias na igreja. Deus está falando aqui, ó, todos os dias. Faça isso, faça aquilo, faça isso, haja dessa forma, haja desse jeito. E a pessoa não faz. Então ela está ouvindo? Não, ela não está ouvindo. É a mesma coisa que ela fosse surda. Então ela não ouve. Isso mexe comigo porque Raabe, ela ouviu dizer que Deus tinha aberto o Mar Vermelho. Aquele povo viu, passou, viveu o milagre. Tem pessoas hoje que estão vivendo o milagre e mesmo assim não estão crendo. Tem pessoas hoje que estão vivendo coisas grandes de Deus e mesmo assim não acreditam. Mesmo assim não confiam na palavra. Mesmo assim não possuem ela no Espírito. Isso precisa mexer conosco porque aquela mulher, ela só ouviu dizer que o mar tinha sido aberto. Ela creu, possuiu no Espírito dela e ela entrou na terra prometida. Ela teve a descendência mudada, ela teve o destino curado porque ela ouviu e creu. E a sua vida foi totalmente transformada. Dessa mulher nasceu a genealogia de Jesus. Jesus vem da linhagem dessa mulher. Davi vem da linhagem dessa mulher. Tudo porque ela ouviu dizer. Você não vê falar daquele povo do deserto. Você não vê falar daquele povo que simplesmente viveu o milagre. Não, os que viveram, a grande maioria não entraram. Ou seja, não é pelo que eu vejo, não é pelo que eu vejo, não é pelo que eu visualizo, e sim pelo que eu creio no meu espírito. Então eu preciso acreditar, eu preciso confiar, eu preciso crer aqui dentro primeiro. Eu preciso ouvir a palavra e misturar ela com a fé. E aí sim vai ter os resultados que eu quero. Fé, querido, fé é ação, fé é agir, fé é você se posicionar. Você pega a palavra, mistura com a tua fé e se posiciona e vai fazer aquilo que Deus te mandou fazer. E o resultado chega, o resultado aparece. Por quê? Porque Deus não pode ir contra a tua palavra. Deus não pode ir contra o que Ele falou. Uai, é o quê? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Ele não mente, o que Ele prometeu Ele tem que cumprir. Tanto para o bem quanto para o mal. Para os dois lados. Então, se Ele prometeu coisas grandes na sua vida, se posicione, fique na posição, porque Ele vai fazer. Você só precisa crer, confiar nisso, porque é para você. É de graça. É de graça, está aí. Eu só preciso possuir. Eu só preciso possuir no meu espírito, porque é para mim. Mas por que muitos têm essa dificuldade de acreditar? Na sequência, olha o que diz no 11. De novo, olha lá, quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Olha o que ela diz agora, isso mexe muito comigo. Repita comigo. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima de nós e embaixo da terra. Ali, nesse momento, sabe o que ela está dizendo? O Deus de vocês é o Deus sobre tudo. O Deus de vocês é o que governa, é o que... Por quê? Porque ela ouviu e deixou entrar. E aquele povo que viveu o milagre, mesmo depois... Quando passou, olhava, nossa, por que nos trouxe aqui? Nossa, essa terra, nossa, não sei o que, nossa, é gigante, nossa, não sei o que lá. Creia, porque é para você. Pare de duvidar e creia, não seja um Tomé. Tome posse hoje da tua vitória, possua ela no teu espírito, porque você vai viver coisas grandes. Seja como uma Raabe. Seja como uma Raabe, que você tem ouvido palavras todos os dias. Põe em Hebreus 4:2. Olha o que diz. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Porquanto, repita comigo, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram.
O que isso quer dizer? Hebreus 4:2. Que se a palavra não for misturada com a fé, você está jogando ela fora. Hoje você está recebendo uma palavra e tem que mexer com você. Talvez não é a primeira vez que você ouve isso. Não é a primeira vez que você ouve esses versículos. Mas o que você fez com os outros? Eu ainda disse ontem que teve uma pessoa que falou para uma das nossas pastoras assim: qual foi aquele versículo mesmo que você me orientou essa semana? E a pastora falou: é esse. Mas esse versículo eu te ensinei ele há muito tempo atrás. Então a pessoa não aprendeu. Ela não ouviu de verdade. Porque quando você ouve algo, você pratica. Quando você ouve algo, você coloca em prática. Então, ouça essa mensagem hoje. Ela não é mais só uma mensagem. Ela é algo para mexer com o teu espírito e para que realidades sejam transformadas e mudadas hoje. O que você crê pode se tornar realidade, desde que você coloque força, fé, empenho, coragem, resiliência, autoridade. Aquela mulher do fluxo de sangue, há mais de 38 anos sofrendo com aquilo. Ela creu, ela confiou e Jesus a curou. Você acha que Ele não pode fazer o mesmo com a tua vida? Você acha que Ele não pode fazer o mesmo? Então possua no teu espírito a tua vitória, porque é para você. Possua no teu espírito, porque é para você. Não seja como esse povo aqui, ó. Mateus 13. Diz assim: ouvindo, vocês ouviram, e de modo nenhum entenderam. Vendo que vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração desse povo está endurecido. Olha o que eu disse, repita comigo. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos. Você não pode ouvir com o ouvido tapado. Você precisa ouvir com o teu coração. Isso precisa entrar e gerar os resultados que você quer. Amém? Se coloque de pé, por favor. Na sequência diz assim: para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Hoje é a reunião do Deus que sara. O que precisa ser curado na tua vida? O que precisa ser transformado? Qual é a realidade que precisa ser mudada? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Quer dizer que sem fé você está desagradando a Ele. Quer dizer que se você não tem fé, você não está o agradando. Existem pessoas que muitas vezes elas se limitam em pedir coisas para Deus, porque ela não tem fé para pedir. Eu ainda falei essa semana assim: não se trata do tamanho, não se trata do tamanho do que você quer, não se trata das coisas que você quer, mas sim do quanto você tem fé para pedir cada uma delas. O que isso quer dizer? Tem pessoas que não pedem determinadas coisas na vida delas, porque elas não creem e não têm fé para viver aquilo. Só que quando o ato de você não pedir, você já está desagradando a Deus. Por quê? Porque sem fé é impossível agradá-lo. Sem fé é impossível encontrar favor dele. Por isso que hoje você precisa se levantar e pedir todas as coisas grandes que você quer. Faça pedidos grandes para Deus. Quais são as coisas grandes que você sonha, que você almeja? Quais são as coisas extraordinárias que você quer para a tua vida, para a tua casa, para a tua família? Faça pedidos do tamanho de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes as pessoas elas acabam caindo no mesmo erro de Moisés. Moisés, quando o povo estava reclamando, para variar, no deserto, eles disseram que queriam comer carne. E Moisés olhou e disse: mas nem todos os peixes desse mar seria possível para abençoar esse povo, para fazer esse povo comer. O que ele estava fazendo? Repita comigo: ele estava limitando o poder de Deus. Não seja um Moisés, não tenha atitudes como a de Moisés. Pare de limitar o poder de Deus. Pare de limitar aquilo que Ele faz ou deixa de fazer. Sem fé é impossível agradá-lo. Manifeste hoje uma fé diferente. Manifeste agora uma fé ousada, uma fé que chama a atenção dEle.
Porque é isso que chama a atenção de Deus. O que chama a atenção não é o choro, o que chama a atenção não é a murmuração, não é a reclamação, mas sim uma fé diferente, uma fé ousada, capaz de provocar resultados extraordinários. Essa fé sim chama a atenção de Deus. Pedro, quando ele sai do barco e vai andando, ele vê Jesus e sai do barco e fala: Jesus, se és tu, me manda aí ao teu encontro. E ele vai caminhando sobre as águas, e aí ele duvida e começa a afundar. Jesus olha para ele e fala: homem de pequena fé, por que duvidas? Se Pedro, que foi o único que teve a capacidade de pisar fora do barco e de andar sobre as águas, era um homem de pequena fé, o que sobrou para os outros 11 que estavam no barco ainda? Não sobrou nada. Se Pedro, que teve capacidade de pisar nas águas, andar sobre os mares e viver um milagre, foi o chamado de homem de pequena fé. Mas por quê? Porque ele duvidou. Pare de duvidar, pare de limitar o poder de Deus. Deus responde a Moisés: acaso você está limitando o meu poder? E Deus mandou descer codornizes, voando baixinho, para aquele povo comer até se saciar. Sabe o que isso quer dizer? Faça pedidos do tamanho de Deus. Faça pedidos do tamanho de Deus. Tua fé tem que extrapolar todas as coisas. Não olhe para o tamanho do que você está pedindo, olhe para o tamanho da tua fé, porque quanto maior for a tua fé, maior serão seus resultados. Então eu quero que você, onde você estiver, feche seus olhos e peça a Deus. Feche seus olhos e fale com Ele. Feche seus olhos e creia nele. Creia de verdade, acredite que é para você. Acredite, faça pedidos do tamanho de Deus. Sabe por quê, querido? O que é um problema para você não é um problema para Deus. O que é um problema, o que é uma dificuldade para você não é uma dificuldade para Deus. A mensagem para você é: pare de duvidar e creia. Pare de duvidar, pare de limitar o problema. Pare de limitar, pare de limitar Deus na tua vida. Não existe nenhum problema que seja maior do que Ele. Não seja nenhum problema, não existe nenhum problema que é maior que o teu Deus. Creia nisso. Seja uma Raabe nos dias de hoje. Mesmo ouvindo, mesmo à distância, creu, possuiu no Espírito e viveu milagres. Viva hoje o teu milagre. Possua isso no teu espírito. Declare e fala: Senhor, eu creio no Senhor, eu creio. Meu Deus, se você era um incrédulo, se você duvidava, querido, se você de alguma forma ou de outra não estava acreditando, passe a acreditar hoje, porque é para você. Passe a acreditar hoje, porque é para você. Olha o que eu disse: sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradá-lo. Então faça pedidos grandes, faça pedidos que limitem, que mexam com a tua fé, faça pedidos que mexam com as suas entranhas, pedidos ousados, uma fé ousada, uma fé diferente, porque quanto mais você tiver fé para pedir, mais resultados extraordinários você vai viver. Creia nisso, é para você. Receba esse poder, receba, diga a Deus que você crê nele, diga a Deus: Senhor, eu creio no Senhor, meu Pai, eu creio. Faça pedidos grandes, declara agora. Eu quero que você declare o que você quer, eu quero que você profetiza: Senhor, eu determino o milagre, eu determino, Senhor, o extraordinário na minha vida, na minha casa, eu determino, meu Deus, o crescimento, o avanço, o progresso. Senhor, eu determino o crescimento. Determina, vai, profetiza. Não deixa o diabo calar a tua voz, não deixa ele limitar, não deixa ele dizer que não é para você, porque é para você. Jesus foi à cruz. Tem um versículo que eu gosto, que diz que se Deus foi capaz de entregar o seu único filho por nós, acaso Ele não te dará as outras coisas? É claro que Ele vai te dar. Então creia nisso. Ele é o Deus do sobrenatural, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que pode todas as coisas, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que faz lá atrás e pode fazer hoje de novo. Possua no teu espírito a tua vitória. Possua, declare, profetize, determine: é para mim. Senhor, eu creio, Senhor, eu confio, Senhor, eu confio na tua palavra, eu acredito, meu Deus, eu vou viver coisas grandes ainda este ano, eu vou viver coisas extraordinárias ainda este ano. Declare isso, declare que você vai viver coisas grandes este ano, declare que você vai viver coisas extraordinárias este ano, porque você vai. Você vai, possua no teu espírito, porque você vai. Se você crê, querido, o ano não acabou. O ano não acabou. Se podes, tudo é possível aquele que crê.
Então creia, possua no teu espírito, porque é para você. Confie, declara, faça declarações, fala: Senhor, eu declaro, Senhor, eu determino, eu profetizo o meu milagre, eu profetizo, Senhor, o crescimento, o avanço, o progresso. Senhor, eu profetizo, Senhor, a minha vida florescendo. Meu Pai, assim como o Senhor fez florescer a vara de Arão, meu Deus, eu declaro: floresça a minha vida, eu declaro a minha vida dando frutos, eu declaro, Senhor, a minha vida florescendo como a vara de Arão. Que a tua vida floresça, querido, que a tua vida venha florescer, que a tua vida venha crescer, venha avançar, venha prosperar. Eu declaro um crescimento sobre a tua vida, eu declaro um avanço, um progresso, eu declaro em nome do Senhor Jesus, você crescendo, você avançando, você vivendo coisas extraordinárias, você vivendo o milagre de Deus. Não importa quanto tempo você está sofrendo, não importa quanto tempo você está vivendo essa situação, creia, sim, olha o que diz a letra dessa canção: sim, eu creio em ti. Creia nele, creia de todo o teu coração, não creia somente com a tua boca, creia com o teu espírito, creia com o teu coração, creia, possua aí dentro, porque é para você. Tome posse. O Senhor disse àquele povo: vamos, entrem, tome posse da terra, porque eu dei a vocês. Tome posse, não seja um incrédulo, não seja aquele incrédulo que passa, que vive o milagre, mas não crê. Não, seja uma Raabe. Possua no teu espírito o milagre, possua no teu espírito a bênção, creia, porque é para você. Você pode, você não serve um Deus de pau, de pedra, você não serve um Deus morto, você não serve um Deus de papel, um Deus que morreu, um Deus que envelhece. Não, você serve um Deus vivo, um Deus poderoso. Então creia no tamanho do teu Deus, creia no tamanho dele e tome posse, porque é para você. Possua no teu espírito. Ele não é um Deus qualquer, querido. Ele não é, como o Rabi disse, ele é o Deus acima dos céus e da terra. É isso que ele é. Tome posse, porque é para você. Possua no teu espírito, porque é para você. Declara isso, fala: é para mim. Eu tomo posse da minha vitória, eu tomo posse do meu crescimento, eu tomo posse, Senhor. Eu estou fazendo pedidos grandes. Você já fez o teu pedido? Faça o seu pedido do tamanho de Deus agora. Faça o seu pedido do tamanho de Deus agora, onde você estiver. Peça coisas grandes, porque sem fé é impossível agradá-lo. Fala: Senhor, eu quero ser grande, eu quero prosperar, eu quero avançar, eu quero ser curado. O que é impossível para os homens é possível para Deus. A Bíblia diz em Lucas: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Creia, tome posse, porque não existe nada impossível para Deus. Creia, porque é para você. Creia isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a tua vida. Eu declaro. Estenda as suas mãos para cá. Senhor, vai ao encontro agora. Meu Deus, eu declaro um crescimento. Eu declaro um avanço. Meu Pai, assim como o Senhor pegou aquela vara seca, assim como o Senhor pegou, meu Deus, aquele pedaço de pau e fez ele florescer, talvez hoje, Senhor, a vida dessa pessoa se encontra seca. Meu Deus, talvez hoje a vida dessa pessoa se encontra sequíssima, como aquele vale de ossos secos e como aquela vara de Arão. Senhor, eu declaro agora, eu declaro vida, eu declaro avanço, eu declaro progresso. Senhor, eu declaro a vida dessa pessoa florescendo, dando frutos. Eu declaro, meu Deus, um crescimento, um avanço, um progresso sobrenatural na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua vida, eu declaro essa unção de crescimento sobre você, eu declaro essa unção do avanço, do progresso. Eu declaro que a partir de hoje você venha crer, possuir, porque tudo que Deus tem te falado é para você. Então somente creia e tome posse em nome do Senhor Jesus. Repita assim comigo: Senhor, eu creio nessa oração, ligo ela aqui na terra para que seja ligado nos céus, em nome de Jesus.